Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder a pergunta aqui de uma irmã sobre tatuagem. E a pergunta é a seguinte: tatuagem é pecado? Ter tatuagem é pecado? A primeira coisa que eu gostaria de levar em consideração é que uma pessoa que tem tatuagem, isso não interfere no caráter da pessoa, não é? Porque nós sabemos que tem pessoas que têm tatuagem e que são pessoas maravilhosas. E tem pessoas que não têm tatuagem e são pessoas problemáticas, pessoas difíceis, não é? Então, eu acho que quando nós olharmos para uma pessoa, se ela é tatuada ou não, ela não deve ser julgada por isso, não é? Agora, uma coisa que a gente precisa avaliar, não é, aqui agora que nós vamos tratar disso, é se tatuagem é pecado à luz da Bíblia. E quando nós vamos avaliar isso, só existe um texto no Antigo Testamento, que está em Levítico 19, no versículo 28, que trata sobre fazer marcas no corpo. O Novo Testamento ele não tem nenhum tipo não toca nesse assunto. O Novo Testamento não toca nesse assunto. Mas no Antigo Testamento tem esse texto. E esse texto ele é usado muitas vezes para amparar a proibição de se fazer tatuagem. E nós precisamos ser sinceros aqui, irmãos. Nós não podemos pegar textos do Antigo Testamento e colocá-los como doutrina para a igreja do Novo Testamento, não é? Então, existem muitos textos do Antigo Testamento que eles não devem ser colocados como doutrinas hoje, não é? Como doutrina. Então, nós precisamos considerar isso. Então, eu vou ler com você esse texto que está em Levítico, então. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Uma coisa que a gente precisa avaliar aqui é que esse povo ele estava saindo da escravidão do Egito. Então havia ali toda a influência relacionada à idolatria. E Deus está tratando aqui, através da organização do povo, dando leis, organizando o povo, porque essas tatuagens a qual o texto se refere eram tatuagens feitas a deuses pagãos. Então, Deus está dizendo aqui que esse tipo de conduta, esse tipo de expressão não deveria fazer parte do povo de Deus. Porque os egípcios, eles adoravam seus deuses e fazia parte desse culto, dessa veneração, tatuar o corpo, não é? E Deus, então, está falando sobre isso. Então, se uma pessoa faz uma tatuagem e essa tatuagem, ela expressa adoração, ela está em pecado. Esse é o contexto aqui. Por isso que se termina a frase dizendo: eu sou o Senhor, não é? No vosso corpo não fareis marca. Eu sou o Senhor, dentro desse contexto. Agora nós precisamos também, irmãos, ter cautela para avaliar algumas coisas, não é? A primeira coisa é que a gente precisa avaliar uma pessoa que ela tem o desejo de fazer uma tatuagem, ela precisa avaliar a motivação que assim está levando a pessoa a ter esse desejo. A pessoa, ela precisa avaliar se ela não está cometendo um erro. Por exemplo, pode haver casos de pessoas que estão namorando e a pessoa está apaixonada e ela quer fazer o quê? Ela quer fazer uma homenagem, prestar uma homenagem para o namorado. E aí esse namoro termina, a pessoa fica com o nome daquela pessoa no corpo, não é? Outra coisa é que às vezes a pessoa pode estar vivendo um momento difícil, um momento de depressão, a pessoa um pouco sem direção por algum motivo, e aí ela quer chamar atenção para ela. A gente precisa compreender isso, não é? E outra coisa também é que quando nós colocamos uma tatuagem no nosso corpo, nós estamos desenhando alguma coisa, não é? Fazendo um desenho. E o nosso desejo, no fundo, é que as pessoas observem a tatuagem que nós fizemos. Então, por exemplo, em 1 Timóteo, vai dar conselho ali, que Timóteo está aconselhando que as mulheres, elas deveriam ter singeleza na sua forma de se vestir, não fazer
tranças que chamassem atenção, usassem joias caríssimas, vestidos caríssimos, porque isso era para chamar atenção para elas. Então, um cristão, aconselhado pelo apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, para ensinar também a igreja, ele deve ser, assim, uma pessoa discreta. Um cristão, ele deve ser discreto na sua forma de se vestir, não é? Ele não deve chamar atenção para o que é aparente, mas sim para as suas obras, para o seu comportamento como um cristão, não é? Então eu acho que nós temos que avaliar isso. Um texto que eu quero ler, assim, para poder fechar isso, porque nós não podemos pensar um texto isolado, por exemplo, lá de Deuteronômio, para dizer que é pecado. Mas nós podemos chegar a conclusões, não é? Usando um contexto de toda a Bíblia, que aponta como deve ser o comportamento do cristão, como o cristão deve usar o seu corpo. E eu gostaria de ler com você lá em primeira carta aos Coríntios, né? Se você puder abrir a sua Bíblia e ler, né? Vai ser bom. No capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aí é uma pergunta que nós precisamos fazer. Você acha que Jesus se agradaria disso? Vamos avaliar. Você acha que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele faria uma tatuagem? Ou Jesus faria uma tatuagem? O próprio apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos avaliar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, não é? Eu fecho o meu pensamento pessoal com essa, assim, eu me organizo o meu pensamento assim. Então, eu quero que Deus seja glorificado através da minha aparência, não é? Não chamando atenção por tatuagem, por nada disso, mas cuidando bem do meu corpo, entendendo que ele é templo do Espírito Santo, não é? E que eu glorifico ao Senhor cuidando do meu corpo, não marcando o meu corpo, não é? E uma coisa também que é bom levar em conta é o contexto que se vive, não é? Talvez você fazendo uma tatuagem, você que já é cristão, você pode escandalizar pessoas. E nós não devemos fazer nada para trazer escândalo aos nossos irmãos, não é? E aí eu acho que nós temos que avaliar o contexto do local que nós vivemos. Por exemplo, qual é a visão do seu pastor sobre isso? Eu faço a minha avaliação e esse é o conselho que eu dou para os meus filhos. Uma pessoa vai para o inferno se ela fizer uma tatuagem? Eu creio que não, a Bíblia não diz isso. Mas isso pode trazer consequências, como escândalo de pessoas. Às vezes o seu pastor discorda, não é? A sua igreja local, ela não, assim, se escandalizaria, algumas pessoas se escandalizariam com isso. Então nós temos que avaliar tudo isso. O conselho que eu te dou: chame atenção com o seu estilo de vida, não é? Com o seu estilo de falar, de se vestir com santidade, tá bom? Agora, a gente precisa compreender uma coisa também para fechar o assunto. A pessoa, ela vem para o Evangelho, ela tem tatuagem, não é? Então, isso não distingue o caráter da pessoa. Ela tinha a tatuagem, ela vem, e às vezes tem gente que tem tatuagem no corpo todo aparente, ela não deve ser julgada por isso. Mas se a pessoa ela já é cristã e ela tem o desejo de fazer uma tatuagem, eu acho que ela deveria pensar nisso com muito carinho, avaliar tudo isso que nós falamos aqui, tá bom? Então, o meu conselho: seja santo em toda a sua maneira de falar, de andar e de vestir, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero ter contribuído de alguma maneira, assim, para o esclarecimento, lógico, das pessoas que vão assistir esse vídeo e que estão com dúvida, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.